Nesse vídeo eu vou falar como eu fui aprovado na USP, sem cursinho preparatório. Bom, antes de eu falar de como eu fui aprovado, eu tenho que contar um pouquinho da minha trajetória da minha vida estudantil. Eu sempre fui aluno de escola pública, inclusive o meu ensino médio todo, o meu ensino fundamental todo, foram escolas públicas. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu fiquei sabendo de uma escola de ensino médio que você, além de ter um estudo de ótima qualidade, você também teria um técnico, um certificado de conclusão. Quando você tirasse o certificado de conclusão de ensino médio, você também teria um curso técnico no seu currículo. Aí eu descobri que para passar nessa escola seria necessário fazer um processo seletivo. Era uma prova para você entrar nessa escola. Então, com 14 anos, eu decidi estudar para fazer esse processo seletivo e ter um ensino médio de qualidade. 3 meses antes da prova, como eu não consegui bolsa para passar em nenhum cursinho preparatório para fazer aquela prova, eu estudei sozinho em casa durante 3 meses e consegui ser aprovado nessa escola, que é o Instituto Federal. Só que quando eu fui aprovado, tinha um pequeno probleminha. Eu morava em um lugar e a escola ficava a 44 quilômetros de distância desse lugar que eu morava, que eu moro até hoje. Então, para mim ir era mais ou menos 3 horas de transporte coletivo, de ônibus, que eu tinha que gastar para chegar nessa escola. Eram 3 terminais e 4 ônibus, 3 horas de transporte coletivo. Na volta, eram 3 horas e meia quando não tinha trânsito, quando o trânsito estava tranquilo. Ou seja, eu gastava 6 horas e meia só para ir e voltar dessa escola. E além disso, eu estudava em tempo integral das 10h30 até as 5h40 da tarde. Esse era o período em que eu ficava estudando nessa escola. Mas só que eu tinha um objetivo grandioso. Depois que eu li um livro chamado O Poder da Ação, esse livro nada mais é do que um livro que fala sobre como traçar metas e como você pode atingir essas metas. Eu li esse livro e eu quis colocar uma meta audaciosa para mim. Eu pensei, bom, qual é a universidade mais concorrida que temos hoje? Aí eu descobri que era a USP. E eu decidi prestar o vestibular para entrar nessa universidade concorrida, porque eu queria me testar como estudante. Eu queria ver se aquele livro estava certo mesmo. Então, eu decidi que eu iria estudar pelos próximos 1 ano e pouco para entrar nessa universidade. Aí eu começava a acordar cedo, era época de pandemia, no meu primeiro ano era época de pandemia, eu acordava cedo, estudava o máximo que eu podia. No segundo ano, quando voltou presencial, eu também continuava acordando cedo, 5 horas, tinha vezes que eu já acordava 4 horas da manhã para estudar, estudava o máximo que eu conseguia durante todo o tempo que eu conseguia. E no terceiro ano de ensino médio, eu também acordava bem mais cedo, porque no terceiro ano eu consegui ser monitor de física. Então, toda segunda eu tinha que acordar às 4h40 para pegar o ônibus 5h50 e estar na escola umas 9 horas, porque 9h20 eu começava a dar a monitoria de física. E durante esse período, acordando cedo, dormindo tarde, eu descobri que era possível sim eu passar na universidade pública sem nenhum cursinho preparatório. Coisa que eu não falei, né? Durante esse período eu não fiz nenhum cursinho preparatório, nem online, nem presencial. E chegou no dia da prova. Eu fiz as duas formas de entrada para a USP. Eu fiz a FUVEST e fiz o Enem. Na FUVEST, eu coloquei um padrão bem alto que era para mim testar. Eu coloquei que eu queria passar em medicina. Na primeira fase, que é a prova objetiva, eu tirei 64 de 90 e a nota de corte foi 61. Na segunda fase, eu tirei 5,2 de 10. E para você entrar em medicina, você tem que tirar 8 no mínimo, acho que é no mínimo 8 ou 7. Depende de qual é a nota de corte do ano. Então, eu passei na primeira fase, mas não passei na segunda em medicina. Se eu tivesse tentado outro curso, provavelmente eu teria passado na segunda fase também. No Enem,
eu coloquei que eu queria direito e eu consegui passar em direito na Universidade de São Paulo, na Sanfran, que é a universidade do centro de São Paulo. Não é a universidade do interior, não, é do centro. E eu aprendi durante esse processo que, primeiro, se a gente acreditar que é possível, a gente consegue alcançar qualquer coisa. Porque eu falava para alguns dos meus colegas que eu queria passar na USP, eles iam e falavam boa sorte, que eles nem iriam tentar, porque a universidade é muito concorrida, mas mesmo assim eu não dava bola e eu comecei a acreditar. Comecei a acreditar que era possível e consegui passar. A segunda coisa que eu aprendi é que tudo com foco a gente consegue. Eu era um aluno que eu sempre fui razoável, sempre fui bem nas provas, mas só que durante o primeiro ano de ensino médio, eu descobri que eu não era tão bom assim em algumas matérias. Eu descobri que eu estudava mais para fazer prova e não para decorar a matéria. Então, no primeiro ano de ensino médio, quando o professor passou operações com frações, aquilo eu fiquei em choque, porque eu não sabia resolver operações com frações. E isso me incomodou demais. Eu fiquei incomodado com aquilo, indignado. Eu falei, não é possível. Não sei resolver frações. Eu estou aqui no Instituto Federal, numa escola federal, fiz um processo seletivo, passei, quero ser aprovado na melhor universidade pública do Brasil. E como é que eu não consigo resolver frações? Então, eu passei a estudar matemática com afinco desde aquele dia. Não só desde aquele dia, né? Depois, durante todo o processo. E eu consegui tirar mais de 800 em matemática. Isso é um vídeo que eu vou fazer depois, né, como tirar mais de 800 pontos em matemática, mas eu consegui me esforçando, acreditando e tendo um foco absurdo. Eu sempre gostei de jogar bola, mas só que durante todo esse meu processo de estudo, eu quase não jogava bola. E no dia que eu jogava, no outro dia eu tinha que compensar o tempo que eu tinha gastado no dia anterior jogando bola. Por exemplo, se a minha meta de estudos eram 2 horas por dia, e nesse dia eu tinha jogado 30 minutos de bola, no outro dia, em vez de estudar 2 horas, eu estudava 2 horas e meia. No outro dia, em vez de eu fazer 10 questões, por exemplo, eu fazia a mais do dia anterior, porque eu tinha um foco em um objetivo. E com essas coisas, um objetivo bem definido, foco e planejamento, que é essencial, eu acredito que qualquer um consiga ser aprovado em qualquer coisa. Muitas pessoas me perguntam se eu fui aprovado no ITA, e eu digo que não, porque eu não estudei para ser aprovado no ITA. Se eu tivesse estudado para ser aprovado no ITA, não tenho dúvidas que eu teria passado. Por quê? Porque foco, paciência, objetivo definido e constância, você consegue qualquer coisa. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam e qualquer dúvida é só perguntar nos comentários.